Cumprimento a todos com shalom na rema. Quer dizer, paz e prosperidade seja convosco. Glória a Deus. Que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. É o desejo de Deus, também o nosso, em nome de Jesus. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez para trazer a palavra e também pela sua vida. Embora que faltou alguns, mas estamos em grande número. Você enfrentou o tempo para estar aqui hoje, para não quebrar a campanha e ouvir mais uma palavra de Deus. Amém? Abra as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo de número 15. Eu um pouco antes de sair de casa hoje, irmãos, me deu uma virose. Já tive cólicas aqui imagináveis. Mas nós tínhamos um compromisso aqui hoje. Glória a Deus. 29, versículo 15. Gênesis 29, verso 15. Da palavra do Senhor nosso Deus. Sexto dia da nossa campanha. Derrubando o gigante. Glória a Deus. Amém? Assim está escrito na palavra do Eterno. Disse Labão a Jacó: porque és meu irmão, hás de me servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. Só até aqui. Pode tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, nós sabemos a história de Jacó quando ele se passa pelo seu irmão para pegar a bênção. E o resultado disso foi o ódio do seu irmão, a ponto do seu irmão colocar no seu coração de matar ele depois que seu pai morresse. Eu quero aqui primeiramente defender Jacó em certa parte, porque o irmão tinha vendido essa bênção por ele. Um dia o irmão chegou da caça com fome, não caçou nada, e ele vendeu esse direito pelo prato de lentilha. Ele vendeu. Ele disse que me serve essa bênção, estou morrendo de fome hoje. Mas quando chegou o dia da bênção, se ele fosse honesto também, ele deveria dizer para o seu pai: eu não tenho direito porque eu vendi. Quem tem direito é Jacó. Mas ele estava lá, não chegou a bênção, agora eu quero, né? Infelizmente tem pessoas, irmãos, que às vezes desprezam a bênção e quando chega a hora dela, eles não têm mais direito dela. E a sua mãe vendo isso, que preparou tudo, e vamos dizer que Jacó obedeceu a sua mãe e foi lá, mas enfim, a sua mãe vendo que o seu irmão queria, colocou no coração de matá-lo, ela manda que ele vá embora para Harã, porque lá morava, né, o seu irmão, que era Labão. Então Rebeca manda que Jacó vai lá morar com seu tio. O texto falou irmão porque somos parentes, somos da mesma família, irmão, era um costume, mas na verdade Labão era tio de Jacó. E ele vai. E quando ele chega lá, antes dessa passagem aqui, eu estou fazendo um breve resumo, ele encontrou Raquel, sua prima. E quando viu ela, se apaixonou, foi amor à primeira vista. E quando foi apresentado o tio, certamente ele contou a sua história, o tio disse: olha, já que tu vai ficar comigo que tu vai trabalhar, né? Não vai trabalhar de graça, declara qual será o teu salário. E ele disse que por 7 anos ele haveria de trabalhar pela mão de Raquel, que era a filha caçula, a filha, né, menor, mas tinha uma mais velha chamada Leia. Aqui entra a mensagem. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, que vai ter o seguinte tema: coisas necessárias para a realização de um grande sonho. Porque às vezes o nosso sonho é o nosso próprio gigante. O sonho às vezes que nós temos é tão grande que para nós é um gigante que nós não conseguimos realizá-lo.
E assim, amados, nós vemos nessa passagem que ele colocou os olhos naquela moça, vai ser minha esposa, era o sonho dele. E quando, amados, Labão perguntou para ele, qual vai ser o salário? Ele disse, vou trabalhar pela tua filha mais nova. A primeira coisa necessária para a realização de um grande sonho, para você vencer e conseguir realizar um grande sonho. Eu não estou falando do sonhozinho que você tem, às vezes, o sonhozinho de fazer isso, fazer aquilo, dia ali, dia aqui. Eu estou falando de grandes sonhos, grandes projetos, amados. A primeira coisa necessária que muitas pessoas querem realizar sonho, mas não estão dispostos, é trabalho. Quem quer realizar sonho precisa trabalhar para realizar o seu sonho. Precisa se esforçar para realizar o seu sonho. Eu vejo às vezes pessoas, quando eu digo trabalho, eu digo no sentido de esforço. Se trabalhar, lutar pelo aquilo que você quer. Tem gente que quer, mas ele quer que as pessoas realizem por eles. Eu vejo às vezes pessoas sonhando sonhos gigantes, de diplomas, né? Quer ter um diploma disso, diploma daquilo. Só que você vê a pessoa só quer saber de WhatsApp, só quer saber de rede social e não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, se esforçar por esse sonho. Então, amados, para você realizar um sonho, você tem que ter desejo de trabalhar por ele, de lutar por ele. E nisso, Jacó estava disposto. Ele estava disposto a trabalhar para ter esse sonho realizado. Se você tem um grande sonho, você precisa trabalhar por ele. E quando eu digo trabalhar, eu digo se esforçar, se empenhar para você realizar este sonho. Aleluia. Eu falei no culto passado, na outra sexta-feira, mas cai dentro e Deus quer falar de novo, amados. É o que Deus falou para Josué. No capítulo 1, versículo 6, Deus falou para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Ou seja, a promessa que eu fiz vai se cumprir na sua vida. Mas nem por isso, mesmo sendo uma promessa de Deus, amados, não ia deixar de requerer dele esforço para ele fazer aquilo. Então, se você quer realizar o seu sonho, você tem que se esforçar. Se esforça para você conseguir realizar esse grande sonho, derrubar esse gigante da impossibilidade, né? Que às vezes o sonho é tão grande que há um abismo entre você e esse sonho, mas se você trabalhar, você constrói uma ponte, amados, entre você e esse sonho, e você alcança, você chega lá. Agora você não pode ficar olhando e querer que caia do céu, daí realmente não vai cair do céu. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode, Deus vai fazer por você. O que depender de mim, eu vou fazer. O que depender de Deus, Deus vai fazer. O que eu não posso, Deus pode. Mas o que eu posso, eu não posso deixar de fazer. Então, amados, primeira coisa necessária para a realização de um grande sonho é trabalho. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Tem que estar disposto. Às vezes acordar cedo, né? Às vezes enfrentar chuva. Hoje a minha esposa foi para a escola e eu disse para ela, está chovendo hoje, não vai não. Mas ela tem um sonho. Ela está atrás de um sonho, de realizar um sonho. Ela disse, não, tem que ir. Eu preciso ir. E foi assim mesmo, entendeu? Então nós temos que trabalhar e nos esforçar para aquilo que nós queremos. Tem que estar disposto a trabalhar. Então a primeira coisa é trabalho, esforço. A segunda coisa necessária para a realização de um grande sonho, que nós temos que aprender, amados, nunca, preste atenção, nunca determine o tempo para a realização desse sonho. Por que não, pastor? Porque eu já vi um monte de gente frustrada, que diz que daqui tanto tempo vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não faz, e não acontece, e a pessoa fica frustrada.
Há um versículo na Bíblia que está escrito assim, ó, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, Deus é o dono do tempo. Eu posso até me projetar para daqui 1 ano, 2 anos, estou pensando em fazer algo, estou pensando em comprar alguma coisa, estou pensando em viajar. Eu posso me preparar, mas eu tenho que entender que Deus é o dono do tempo. E eu tenho que dizer que Deus, na sua vontade, no seu tempo, eu confio. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita e o tempo de Deus é na hora certa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que se Deus desse para a gente antes do tempo, você não ia usufruir e às vezes perderia. Por isso tem coisas na nossa vida que ainda não aconteceu. É porque Deus não pode, Deus pode tudo. Se Deus estalar os dedos, já era, irmãos. Se Deus liberar uma palavra, aconteceu. E Deus não nos ama o suficiente para isso? Ama. Mas ama também o suficiente para não te dar algo que vai te destruir. Então tem coisas na nossa vida que não é a hora, não é o momento. E nós temos que deixar de sonhar por causa disso? Não. Mas aprenda, se é coisa grande. Eu não estou falando de coisa pequena. Não estou falando de sonhozinho, estou falando de sonho grande. Coisa grande. Se é grande, amado, trabalha, corre atrás, se esforça e deixa na mão de Deus, porque na hora certa vai se cumprir o sonho. Por que o Senhor diz isso? Qual é a base que o Senhor tem para dizer isso? Labão perguntou para Jacó: qual é o teu salário? Ele até poderia dizer: vou trabalhar pela filha mais nova. Até poderia, mas também tem um outro X da questão que eu já vou abordar. Mas ele declara quanto tempo será. Se ele tivesse dito para Labão: olha, eu vou trabalhar contigo, vou aí, né, te ajudar aí, só que eu quero casar com a tua filha. Pode ser que o casamento fosse no mês seguinte. Pode ser que fosse na mesma semana. Mas ele determina o tempo. Quando você determina o tempo, irmãos, daí Deus não tem compromisso. Porque você deu o tempo determinado. E não quer dizer que vai acontecer no tempo que você determinou. Porque nós sabemos a história, nós sabemos a passagem. E se você não sabe, deixa eu falar para você. O que era 7 virou 14. Ele trabalhou 7, acabou tendo que virar 14 anos trabalhando. Então, não determine o tempo. Tem um sonho grande, tem um projeto grande, quer ser empresário, quer ter um negócio próprio, quer comprar uma casa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, corra atrás, trabalhe, se esforce e deixe o tempo na mão de Deus. Você pode até fazer previsões, mas não coloca tempo determinado, porque se não acontecer no tempo determinado, pode ser que você desista e perca a fé. O tempo pertence a Deus. Amém? Glória a Deus. Quanto tempo? O tempo é de Deus. Então não determine. Ele determinou quanto tempo ia trabalhar. Não aconteceu no tempo dele e ainda teve que dobrar esse tempo. A terceira coisa necessária para a realização de um grande sonho. Continuo no texto. Não queira pagar pelaquilo que é de graça. Eu vou repetir. Não queira pagar ou colocar preço naquilo que é de graça. Como assim, pastor? Quando você assumia um contrato de casamento com uma jovem, o máximo que você dava era um dote. Só que na verdade, se você leu a Bíblia, você vai ver que havia uma certa decepção quando nascia a mulher. Havia nessa época uma certa decepção quando nascia mulher. Por quê? Porque mulher, amados, um dia iria se casar e teria que ir embora com outra família. E quando ela fosse embora, o pai tinha que dar a parte da herança que lhe pertencia. Ou seja, nascer mulher numa família na época
era sinônimo de pobreza, porque você ia ter que se desprender de bens e a filha ia embora, ia gerar filhos em outra família. Agora o filho homem nunca ia embora. O filho homem ficava na família, quando ele casava trazia uma moça de outra família, trazia a herança junto com ela, e os filhos que gerassem dela, os homens permaneciam na família. Então, devia uma tribo, porque tinha 50, 60, 70. Por isso que havia uma bastante decepção. E se você olhar no capítulo 31, versículo 14 e 15, tanto a Leia quanto Raquel, elas reclamam que o pai vendeu elas e não deu o que era delas. Você pode ler no texto. Ou seja, ele colocou preço naquilo que ele tinha direito de graça. O máximo que ele tinha que fazer era dar um dote. Um cordeiro, qualquer tipo de animal, alguma coisa que fosse como um selo de um compromisso, que ele ia casar com aquela moça. Mas ele quis pagar pelaquilo que era de graça. Não entendi ainda, pastor. Cuide com esse negócio. Se você dá X, Deus vai te abençoar. Pega o envelope aqui de 100, de 200, de 1000, que Deus vai te abençoar. Não queira pagar aquilo que é de graça. Você tem que ofertar, você tem que dizimar, mas você não tem que pagar por nada que está relacionado à bênção de Deus, porque essa bênção, a Bíblia diz que ela te segue, te acompanha todos os dias da tua vida. Tem gente querendo pagar aquilo que Deus já determinou que é de graça. Então não coloque preço, não queira pagar pelaquilo que não precisa ser pago. Tem gente querendo comprar. É bíblico, oferta, voto, tudo isso é bíblico. Oferta no sentido de adoração, dízimo no sentido de fidelidade, voto no sentido de gratidão, mas não é comprar Deus. Peca quem vende e peca quem compra. Às vezes as pessoas criticam. Mas lá naquela igreja faz isso, faz aquilo. Mas não está pecando só quem está fazendo. Está pecando quem está pagando. Se tem alguém oferecendo, é porque tem alguém que está pagando, tem alguém que está comprando. Mas nessa noite eu quero dizer para você, um milagre de graça. Um milagre de graça. Já foi pago na cruz do Calvário, a tua salvação é de graça. Aleluia, você não precisa pagar mais nada por isso, é de graça. Aleluia, então não coloque preço naquilo que é de graça. Número 4. A quarta coisa necessária para a realização de um grande sonho. Precisa ter paciência. Porque um grande sonho leva tempo. Amados, e se você não tiver paciência, você vai desistir no meio do caminho. Imagina, irmão, 7 anos. Se eu não me engano, eu somei uma vez, dá 1.256 dias, se não me falem a memória, que ele teve que trabalhar para realizar esse sonho. Tem pessoas que querem grandes coisas, tem grandes sonhos. Como eu disse ali, às vezes vira um gigante que ele não consegue vencer, porque não tem paciência. Daí já desiste do sonho, já sonha outra coisa. E se não teve paciência para realizar esse sonho, não vai ter paciência para realizar o outro. Não venceu esse gigante, não vai vencer o outro, não vai realizar nada. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, 36, o 35 diz: não lance fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. O 36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia, glória a Deus. Você tem que ter paciência e se preocupar em fazer a vontade de Deus, porque a promessa vai ser uma consequência na sua vida. Então, amados, para a realização de um grande sonho tem que ter paciência. Olha quantas noites, quantos dias Jacó teve que enfrentar e esperar para realizar o seu sonho, mas ele teve paciência suficiente para realizá-lo. Quantas pessoas que você conhece que começam e não terminam? O nosso pastor Cristiano começou agora um curso também. 5 anos.
Se ele não tiver paciência, não lutar, não trabalhar, se esforçar e não tiver paciência, desiste. Mas se ele tiver paciência, e vai ter em nome de Jesus, vai pegar o seu diploma na mão, né? E vencer um gigante no tempo. E a vitória chegou. Quantas pessoas que fazem projetos e não terminam? Eu já vi pessoas fazer projetos de casa. E quando eu digo projeto, com engenheiro. Eu já vi pessoas que fizeram até o alicerce, virou mato. O alicerce se perdeu com o tempo, se destruiu, nem serve mais. Por quê? Porque a pessoa não teve paciência e desistiu. Em vez de perseverar, continuar, nem que fosse aos pouquinhos. Não, ela desistiu. Tenha paciência. Não desista daquilo que você está orando. Não desista daquilo que você está pedindo. Tenha paciência, embora que você esteja batendo na porta do céu e ela ainda não se abriu, mas ela vai se abrir para você. Tenha paciência, né? Como o Salmo 40, que foi lido várias vezes nesses dias por aqui, né? Que fala: esperei com paciência do Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência, e você vai vencer. Tenha paciência, e você vai ver a realização do teu sonho. Tenha paciência, não desista. Tenha paciência. Olhe para os homens da Bíblia. Quantos anos tiveram que esperar? Abraão, 20 anos para ser pai. Sara, mãe. Só compreendi uma coisa, irmãos. Tem coisa que demora. Só que às vezes quando ela chega, ela acaba te dando mais vida. Não entendi, pastor. Se você ler na Bíblia, depois, Sara foi mãe quase dos 100 anos, só que ela morreu aos 127 anos. Ou seja, ela viu todo o crescimento de Isaac. E o Isaac vira homem. E talvez se ela não tivesse sido mãe há quase 100 anos, não tivesse vivido até os 127. Mas Deus não vai dar algo para você pegar na mão, oh, maravilhoso, e amanhã você bater as portas. Não, Deus vai te dar vida para viver o sonho. Deus vai te dar vida para gozar. Deus vai te dar vida para aproveitar. Deus vai te dar vida para experimentar. A quinta coisa necessária para a realização de um grande sonho, estou falando de grande sonho, não estou falando de um sonho pequeno. No versículo 23, ele vai lá e reivindica: cumpriu o tempo, eu quero agora minha esposa. Labão diz: não, peraí, vamos fazer uma festa. Calma, não é assim o nosso costume. Fizeram uma festa, comeram, beberam. Quando Jacó estava bem feliz da vida, prepararam a tenda. E quero lembrar você que não tinha luz elétrica naquela época. E também não era um hábito também de, principalmente na noite de núpcia, a moça se deixar ver, mesmo que estava sendo tomada pelo seu marido. Porque as moças na época tinham vergonha na cara. Jacó entra, deita-se, achando que está se deitando com Raquel. Mas quando ele acorda de manhã, não era ela. E a Bíblia diz no capítulo 17, que nós não lemos, que Raquel, ela era formosa à vista. Quem olhava dizia: que moça bonita. Mas Leia tinha um problema nos olhos. E quando ele acorda de manhã, não era Raquel, era Leia. Qual é a quinta coisa necessária para a realização de um grande sonho? Escute, você tem que estar preparado para possíveis decepções. Porque pode alguma coisa dar errado, mas se deu errado não significa que você não possa reverter ou realizar esse sonho. Mas imprevistos acontecem, atrapalhos acontecem. Pois ele foi lá e reclamou para Labão,
Não foi essa que eu trabalhei. Ela falou, mas não é costume dar a mais nova e deixar a mais velha. Mas é o seguinte, agora trabalha mais 7 anos. E eu também te darei, Raquel, eu fico com as duas. E daqui uns dias você pode casar, mas vai ter que trabalhar mais 7 anos. Não determine tempo. Ele poderia ter virado as costas, ter dito, não vou trabalhar, vou embora, vou sair por aí. Mas daí, irmãos, como que ele ia viver se o sonho dele era Raquel? Como que ele ia viver sem um sonho na vida dele? Ia ser uma pessoa frustrada, ia ser uma pessoa infeliz o resto da vida. E daí, irmãos, diante daquela decepção que ele acorda pela manhã, ele decide trabalhar mais 7 anos para que ele tivesse aquilo que ele tanto queria. Então, amados, na realização de um grande sonho, você tem que estar preparado para as possíveis decepções. E se elas vierem, levanta a cabeça, luta, porque nada está perdido enquanto a vida é esperança. Às vezes você sonhou com um príncipe e acordou com um sapo. Você achou que casou com a princesa e acordou com a Fiona. Quando eu digo Fiona, cheia de maus costumes. Não desista. Porque se é sapo, se você orar, esse sapo vira príncipe. E essa Fiona vira uma princesa. Não há algo que não possa ser mudado na oração. Não há algo que não possa ser modificado, amados, através da oração. Então você tem que estar ciente disso. Pode ser que não aconteça exatamente como você imaginava, mas nem por isso desista. Continue, porque Deus é contigo. Se te deu graça para trabalhar 7 anos, vai te dar graça para trabalhar mais 7. Ou se te deu graça para esperar até aqui, vai te dar graça para esperar mais um pouquinho para você realizar o seu sonho. Mas jamais desista, independente que algo dê errado. Que algo dê errado. Quando Deus me chamou para pregar a palavra dele, ele disse, vou te levar, vou fazer, vou acontecer. Amados, eu comecei aí. Tive que dormir em banco de rodoviária. Aconteceu que eu tenho que dormir em banco de praça. Aconteceu que muitas vezes eu estava dentro do ônibus, viajando, 20 horas. Que eu dizia para Deus, não deixa o diabo aparecer com uma coxinha, se ele me tentar eu caio. Porque eu estava com fome. Eu pensava que isso seria só glória, só. Porque eu estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a vontade de Deus. Tive muitas decepções. Mas não desisti, não desisto. E hoje ainda Deus usou alguém para dizer para mim, não desista. Deus ainda usou alguém para dizer para mim hoje, não desista. Aleluia. Está entendendo? Às vezes não é o que a gente queria, não é. Você não está vivendo aquilo que Deus prometeu até para você. Mas não desista. Porque vai acontecer. Vai acontecer. A sexta e última coisa necessária para a realização de um grande sonho. A sexta e última coisa que eu quero abordar aqui nessa noite está no versículo 20. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E esses 7 anos, para ele, preste atenção, foi como poucos dias, pelo muito que ele a amava. 7 anos, 1256 dias, se não me engano. Para ele foi poucos dias, por causa do muito amor que ele tinha por ela. Qual é a sexta coisa necessária para você realizar um grande sonho? Você tem que amar muito aquilo que você estava querendo. Você tem que amar muito aquilo que você quer. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Se você tiver amor, se você tiver
Amados, muito amor pelaquilo que você quer, pelaquilo que você sonha, pelaquilo que você deseja, pelaquilo que você quer ser, pelaquilo que você quer conquistar, pelaquilo que você quer realizar. Pode passar o tempo que for, mas serão poucos dias. Por causa do muito amor que você tem. Glória a Deus. Às vezes alguém vem me procurar, pastor, me ajude em oração e tal coisa. Eu digo para a pessoa sempre a mesma coisa. O quanto você ama. Aleluia, louvado em nome de Jesus. Ah, mais ou menos. Então não vamos orar. Misericórdia, né? Não vale a pena. Ah, eu amo, é tudo. Vamos orar. Porque se é tudo, você ama tanto assim, você vai suportar as lutas, o tempo, as dificuldades, e Deus vai te dar vitória. E Deus vai realizar o seu sonho. Aleluia. Amém? Aleluia. Se coloque de pé. O sonho pode ser um gigante, mas nessa noite o gigante vai cair diante de você. Pode ser grande, mas Deus vai te dar força para trabalhar. Deus vai te dar paciência para suportar. Deus vai te dar amor para não desistir. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, amados, amou os seus e os amou até o fim. Não entendi, pastor. O que fez ele suportar todas aquelas dores, o que fez ele suportar as chibatadas, as pancadas que ele tomou, o peso da cruz, a humilhação, foi que ele amava nós de uma forma muito grande. E quando você ama, você não desiste. Eu tenho que morrer, eu vou lá morrer. Mas se eles, através do meu sacrifício, eles vão viver. Aleluia. Ame. Ame. Tem coisas que às vezes você precisa pedir para Deus colocar amor no seu coração antes de você orar. Às vezes o amor está meio frio, o amor está esfriando em relação a algo, a um sonho, a algo que você deseja. Peça para Deus primeiro colocar amor no seu coração. Porque se você tiver amor, você não desiste. Não desiste. Por que tem mães aí que às vezes o filho está lá nas drogas, está lá lutando? Os pais. E às vezes quem está de fora diz, se é comigo, lógico, se fosse com você, você desistia. Porque você não ama. Mas quem ama não desiste. Quem ama continua lutando, continua orando, continua insistindo, continua acreditando, continua confiando. Que Deus coloque amor no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu levo a tua igreja diante da tua presença nesta hora. E eu peço, Senhor, sobre a vida de cada um deles, meu Deus, que o Senhor venha derramar, Senhor, dessas coisas necessárias nessa noite. Venha, Senhor, derramar sobre nós, ó Deus, força para nós trabalharmos. Venha derramar, Senhor, paciência, Senhor, para nós esperarmos, amor para não desistirmos. Eu abençoo, Senhor, cada um dos teus filhos, ó Deus, e determino, Senhor, sobre a vida de cada um deles a tua vitória, a tua bênção. É o 6º dia desta campanha e nós cremos no teu milagre. Nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo. Nós cremos naquilo que tu estás operando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, o sonho pode ser um gigante, mas Deus vai me dar graça para vencer esse gigante. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor. Aleluia.